Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 16 a 18 do livro de Juízes. Dos versículos 1 a 3 do capítulo 16, Gaza ficava a 60 quilômetros de Zorá, cidade em que Sansão morava, a cidade filisteia mais longe da casa dele, e lá ele se encontrou com uma prostituta. O homem fisicamente mais forte da história se classificava entre os moralmente mais fracos. Quando os filisteus ouviram que Sansão estava ali, cercaram a cidade e prepararam uma armadilha para quando ele saísse pelos portões da cidade. Mas sua força era tão grande que ele simplesmente levou os portões da cidade consigo, sobre os ombros, carregando por 64 quilômetros morro acima. Versículos 4 e 5 do capítulo 16. Novamente, Sansão se interessa por uma mulher pagã. As mulheres sempre foram um problema de Sansão, mas seu encontro com Dalila foi o único caso em que é dito que ele se apaixonou. Os senhores filisteus, que governavam as 5 cidades-estados que compunham a região, tentaram persuadir Dalila a descobrir o segredo da força de Sansão, prometendo a ela uma imensa soma de dinheiro. Versículos 6 a 9 do capítulo 16. Algumas versões da Bíblia trazem que Sansão disse que sua força iria embora se fosse amarrado com 7 tendões frescos. Outras trazem a informação de que ele disse que se fosse amarrado com 7 cordas de arco ainda úmidas. E outras ainda trazem que seriam vimes verdes. Vimes verdes são hastes que se tira de um vimeiro ou de um salgueiro e que serve para fazer cestos, móveis e objetos. Todas as traduções, né, trazem o número 7, que no Antigo Oriente era considerado o número da totalidade. Assim, a resposta de Sansão sugeria que sua força vinha de magia. Versículos 10 a 12 do capítulo 16. Dessa vez, Sansão disse a Dalila para usar cordas novas para amarrá-lo. Sansão já tinha sido amarrado antes pelos judeus, mas ele só se manteve amarrado enquanto quis. Versículos 13 e 14 do capítulo 16. Aqui a brincadeira se torna mais séria, pois Sansão apontou para a ligação entre a sua força e o seu cabelo. Versículos 15 a 17 do capítulo 16. Finalmente, Sansão se cansa da importunação de Dalila e conta a ela que sua força vinha do seu voto de Nazireu, simbolizado por seu cabelo, que nunca fora cortado. Esta era a única parte de seu voto de Nazireu que ele ainda não havia quebrado. Versículos 18 a 20 do capítulo 16. Dalila viu que desta vez ela tinha conseguido o segredo, por isso mandou chamar os líderes filisteus que raparam a cabeça de Sansão. Sem o último elemento de seu voto de Nazireu, o espírito do Senhor se afastou dele e a força de Sansão se fora. Versículos 21 e 22 do capítulo 16. Sansão foi levado para o exílio em Gaza. Seus olhos foram arrancados pelos filisteus e sua pouca força foi colocada a serviço deles, moendo cereais. Em meio a esta situação desesperadora, ainda havia um raio de esperança. Seu cabelo começou a crescer. Versículos 23 a 27 do capítulo 16. Dagon era o deus dos filisteus e o vinculavam à fertilidade da terra. No decorrer da festa, os filisteus chamaram Sansão para entretê-los, provavelmente por ser ele alvo de um humor zombeteiro. Eles o levaram até o centro da casa, cujo teto era sustentado provavelmente por colunas de cedro. Versículos 28 a 31 do capítulo 16. Sansão clamou ao Senhor pedindo que se lembrasse dele. A motivação de Sansão ainda era centrada em si mesmo. Ele queria se vingar dos filisteus pela perda de seus olhos. Ao destruir o edifício, Sansão cumpriu seu destino. Ele começou a libertar Israel das mãos dos filisteus. Contudo, ao morrer, sua tarefa ficou por terminar. Agora nós vamos estudar o capítulo 17. Dos versículos 1 a 4 do capítulo 17, a ordem cronológica do livro de Juízes termina no capítulo 16. Começando no episódio de Mica, a partir do capítulo 17, começa a seção final do livro, que revela os baixos padrões morais, as práticas religiosas corrompidas e a ordem social caótica de Israel durante o período dos juízes. Mica confessa à sua mãe que tinha roubado dela, e o medo da maldição que ela proferiu contra o ladrão fez com que ele devolvesse o dinheiro. Sua mãe o abençoou, de certo querendo cancelar a maldição, pois a maldição era encarada como um agente do mal. Depois disso, ela consagrou a prata devolvida ao Senhor para virar uma imagem esculpida, para que o ourives fizesse um ídolo. Versículos 5 e 6 do capítulo 17.
Centro de adorações particulares, como o santuário de Milca, era proibido pela lei mosaica, em Deuteronômio 12. Os ídolos da família, ou terafins, geralmente estavam associados à adivinhação. Mica também consagrou um de seus filhos como sacerdote, ignorando a linhagem levítica para o sacerdócio. A expressão naqueles dias, cada um fazia o que era certo aos seus olhos, pode indicar que o autor estivesse querendo dizer que a falta de lei era provavelmente porque não havia um rei sobre Israel. Versículos 7 e 8 do capítulo 17. Chegou um levita jovem, que por sua idade não estava qualificado para servir como sacerdote na adoração correta do Senhor, função que tinha início aos 30 anos, como nós vimos antes. Versículo 10 a 13 do capítulo 17. Mica queria aproveitar a oportunidade de ter um sacerdote com genealogia legítima. Assim, contratou o levita para ser o sacerdote de sua casa. Mica prometeu ao levita roupas, moradia e dinheiro por um ano. Na verdade, Mica considerava o levita mais um de seus ídolos, uma tentativa de garantir a bênção do Senhor sobre ele. Agora nós vamos estudar o capítulo 18, versículos 1 e 2 do capítulo 18. A tribo dos Danitas não conseguiram vencer o povo na terra que havia sido sorteada para eles centenas de anos antes, e estavam procurando um lugar longe dos filisteus. Versículos 3 e 4 do capítulo 18. Os espias chegaram à casa de Mica, onde encontraram o levita. Suas perguntas evidenciaram o problema da existência do levita na casa, já que foram estabelecidas 48 cidades para os levitas morarem, e ainda o que um levita deveria fazer se quisesse mudar de cidade. A resposta do levita às perguntas dos danitas revela suas razões mercenárias. Versículos 5 a 7 do capítulo 18. Os espias pediram que o levita consultasse Deus se a viagem deles seria bem-sucedida, e o levita, sem qualquer esforço de consultar o Senhor, lhes disse que sua viagem seria um sucesso, fazendo mau uso do nome do Senhor. Eles acreditaram no levita. Versículos 8 a 13 do capítulo 18. Os 600 homens da tribo de Dan mostram que ou os danitas sofreram muitas baixas pelas lutas com os filisteus, ou nem toda a tribo quis mudar de lugar. Versículos 14 a 21 do capítulo 18. A caminho de sua nova terra, os homens de Dan pararam na casa de Mica. Os espias relataram a idolatria de Mica e pediram uma resposta, e a resposta certa era destruir os ídolos do santuário. Em vez disso, com o apoio de 600 homens, os espias entraram na casa e roubaram os ídolos e a estola. Quando o jovem levita se opôs, eles o subornaram para que se juntasse a eles, oferecendo a possibilidade de ser sacerdote de toda uma tribo. Versículos 22 a 26 do capítulo 18. Mica fez seus próprios deuses e escolheu o seu próprio sacerdote, concluindo que Deus estaria com ele, quando, na verdade, seus ídolos poderiam ser levados por qualquer um, como foi levado pelos danitas, e o mesmo sacerdote que ele contratou por pouco dinheiro foi levado por mais dinheiro. Mica reuniu seus vizinhos e perseguiu a tribo de Dan, e os danitas foram rápidos em ameaçá-lo, bem como a vida de sua família. A prata que Mica tinha roubado no começo, agora era roubada dele. Versículos 27 a 29 do capítulo 18. A cidade que os danitas tomaram se chamava Laís, e eles a renomearam como Dan, como seu ancestral, fazendo da cidade o principal centro de culto idólatra. Mais tarde, Jeroboão colocaria um de seus bezerros de ouro em Dan, dando continuidade à tradição de idolatria da cidade. Versículos 30 e 31 do capítulo 18. O ídolo levantado pelos homens de Dan era um rival da verdadeira adoração ao Senhor, que acontecia em Siló, onde ficava o tabernáculo. Nós vimos antes que o tabernáculo ficou 300 anos em Siló. Aqui se revela o nome do levita. O levita era Jonatas, e alguns estudiosos dizem que ele era da linhagem de Moisés, outros dizem que ele era da linhagem de Gerson, né? Então seria da linhagem de um dos filhos de um dos filhos de Levi, né? Que era Gerson depois, pai de Manassés. Ele seria da linhagem de Manassés. Então encerramos aqui o estudo dos capítulos 16 a 18 do livro de Juízes.